Graça e paz, igreja. Novamente nos reunimos através das redes para poder continuar e prosseguir no estudo da palavra de Deus. A semana passada nós concluímos o nosso estudo sobre o Apocalipse. E nós dissemos que uma das vertentes do Apocalipse era nos descrever o passo da história até a vinda de Cristo. Mas, como cristãos que somos, de pouco nos serviria saber o mais mínimo detalhe dos eventos que nos levam até a vinda de Cristo, se é que não estamos realmente preparados. Eis a ideia, por exemplo, transmitida na parábola das 10 virgens. As 10 virgens sabem que o esposo voltará, mas a diferença está no preparo que elas devotaram para o advento do esposo. E não basta apenas decifrar os enigmas relativos aos fatos que antecedem a vinda de Cristo, é necessário estar sempre preparado. E para isso precisamos do restante das Escrituras. Por isso que hoje aperturamos um estudo maravilhoso na carta aos Filipenses, chamado Inquebrantáveis até o fim. Com o passar dos nossos encontros, vocês vão entender a bênção deste título, Inquebrantáveis até o fim, porque é a ideia transmitida no cerne desta maravilhosa e brevíssima carta do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Na nossa primeira diapositiva, nós colocamos ali aquilo que imaginamos ser o apóstolo Paulo, um guerreiro, um lutador, um homem infatigável e que sempre olha para o futuro e o passado com esperança. Tanto sofreu, tanto padeceu, mas esse sofrimento jamais lhe tirou a alegria do coração. E gostaria de começar na nossa segunda diapositiva, apresentar-lhes uma breve cronologia da vida do apóstolo Paulo. Como vocês podem contemplar em sua tela, mais ou menos calcula-se que Paulo era um pouco mais novo que o nosso Senhor Jesus Cristo, talvez uns 4 a 6 anos mais novo que o nosso Senhor, e nunca o conheceu pessoalmente. O que nos interessa relativo a esta carta é que Paulo funda a igreja, planta a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária. E se vocês olham aquela parte superior, a segunda viagem missionária oscila entre os anos 49 e 52 depois de Cristo. Estamos falando apenas de 18 a 20 anos depois da morte do nosso Senhor. Ou seja, o tempo é muito perto. E nessa segunda viagem, relatada lá no livro de Atos brevemente, é que Paulo inicia a igreja de Filipos. E essa igreja já foi generosa desde o princípio. Se vocês lembram, Lídia foi uma das primeiras convertidas daquela igreja e uma mulher aparentemente rica que oferece a casa dela para que ali nasça a igreja do Senhor naquela cidade. Em Filipos também Deus se revelou poderosamente. Em Filipos havia uma menina, se vocês lembram da história de Atos, uma menina que tinha espírito de adivinhação e dava muito dinheiro para seus patrões. E Paulo a liberta, e Paulo expulsa aquele espírito de adivinhação da vida desta menina e padece grande perseguição por causa desse fato maravilhoso. Agora, a igreja de Filipos é implantada nessa época, entre o ano 47 e o ano 52, talvez na metade desse tempo. Diríamos que lá pelo ano 50, 49 e 50, a igreja de Filipo nasce. Através da obra maravilhosa do apóstolo Paulo, junto com a participação de Timóteo, que já fazia parte nesta segunda viagem missionária, e na casa de Lídia. E a carta aos Filipenses,
há duas teorias de quando ela foi escrita. Se vocês continuam olhando a cronologia nesta diapositiva, vocês verão que há uma parte que diz assim: prisão romana. E calcula-se que essa prisão em Roma, ela acontece, a primeira prisão no ano 57 depois de Cristo, e há logo uma segunda prisão no ano 60 e uma terceira no ano 67. Estas, na verdade, são as grandes prisões de Paulo, mas ele, quando escreve aos Coríntios, ele relata muitas e inúmeras outras prisões que ele padeceu. Então, a teoria primeira é que Paulo escreve a carta aos Filipenses nessa primeira prisão em Roma no ano 57 depois de Cristo. Mas se você lá em casa tem uma Bíblia de Jerusalém e você lê um pequeno comentário, esses estudiosos acreditam que Paulo, na verdade, escreve a carta aos Filipenses quando ele foi preso em Éfeso. Ou seja, na terceira viagem missionária, Paulo foi preso em Éfeso. E é uma prisão que não se relata claramente, mas que provavelmente essa carta foi escrita ali. Diríamos assim, queridos irmãos, que na pior das hipóteses, Paulo escreve esta carta depois de 7 anos, desde o dia que a igreja foi implantada, e no melhor dos casos, 3 a 4 anos depois que a igreja foi implantada. Por que este dado é relevante? É relevante pelo seguinte: vamos passar à seguinte diapositiva. Lá vocês vão se localizar mais ou menos no âmbito da geografia em que acontecem os eventos, dos quais nós estaremos nos ocupando nas próximas semanas. Lá, naquela região central, está escrito Macedônia, Grécia e Acaia. Se vocês veem ao lado final de Macedônia, está Filipos, a capital de uma das 4 regiões da Macedônia. Macedônia se dividia em 4 regiões e Filipos era a capital de uma dessas divisões da Macedônia, cidade muito importante. E quando vocês veem o raio de ação do apóstolo Paulo, é impressionante que um homem com 15 anos de trabalho tenha feito tudo o que fez. Quando você lê Romanos 15, 19 ao 20, lá está escrito um enigma que nos mostra a grandeza deste homem de Deus. E veja o que está escrito lá: desde Jerusalém no mapa está aqui no cantinho direito, na parte inferior, até a Ilíria. E este é um grande mistério na Bíblia, porque olhem, no mapa tem uma região chamada Macedônia. Na parte norte da Macedônia, onde aparece uma letrinha C, quem está em computador pode distingui-lo. Nessa região que hoje é a península dos Balcãs, lá onde hoje é Kosovo, Bósnia, a antiga Checoslováquia, Paulo está narrando aqui em Romanos que ele fez uma viagem missionária naquele lugar e que não está relatado no livro de Atos. Então Paulo diz, desde Jerusalém até a Ilíria. Olha a frase que Paulo usa. Eu modifiquei aqui porque a tradução nossa não é tão precisa, porque a tradução precisa é: tudo eu o enchi com o Evangelho de Cristo. E ele se esforçou por pregar onde Cristo não foi anunciado. E eu digo, que ímpeto havia na alma deste homem, que ímpeto havia no coração deste apóstolo, que o levava longe, cada vez mais longe, a fim de pregar a Cristo, donde Cristo nunca foi anunciado, queridos. Que maravilhosa mística que este homem tinha na alma, no coração e na mente. Desejo que nós, como igreja do Senhor, tenhamos essa mesma mística na alma, no coração, esse impulso que nos leva cada vez mais longe, até onde Cristo ainda não foi anunciado. E Romanos nos desvela esse homem maravilhoso, esse homem poderoso, gigante em Deus. A seguinte diapositiva nos mostra, já entrando na carta aos Filipenses, outro elemento da grandeza do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 1, e eu peço que vocês me acompanhem neste texto que nos mostra
a grandeza deste homem. E está escrito assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Veja em primeiro lugar como Paulo se autodefine. Ele se autodefine como um servo de Cristo. E a palavra servo é a palavra doulos, que significa escravo. Um homem submetido completamente a seu Senhor, cuja vontade e destino está nas mãos do seu Senhor. Ele se considera um escravo de Cristo, entregue absolutamente às ordens do seu Senhor. Mas veja aqui o ponto: com os bispos e diáconos. A igreja que está em Filipos com os bispos e diáconos. Nós dissemos que a igreja aos filipenses, ao sumo, como tempo mais estendido, haviam transcorrido 7 anos desde que Paulo implanta a igreja em Filipos até o momento em que Paulo envia a carta. E no melhor dos casos, 4 anos. E veja que esta igreja já possuía bispos e diáconos. Nós que temos uma igreja com muitos anos de existência, cada vez que tem a eleição de presbíteros, não é tão fácil você encontrar pessoas que alcancem as exigências estabelecidas pelo padrão do apóstolo Paulo para ser bispos, no caso presbíteros, porque essa é a palavra aqui escrita, presbíteros ou bispos. E o padrão de Paulo era altíssimo no sentido espiritual e moral. E apesar de tão breve tempo que a igreja havia percorrido, a igreja já possuía homens desse nível moral e espiritual para serem bispos e diáconos. Queridos, aqueles que estivemos envolvidos em implantar igrejas, sabemos quão difícil é isso. Eu lembro que em uma oportunidade que eu estava plantando uma igreja, eu tocava e ninguém sabia as músicas. Você tinha que começar de zero, do nada. E até que o povo entrasse pelo menos a cantar os louvores, já se passavam 6 meses. E Paulo, em 4 anos, máximo 7, já tinha homens capazes espiritual e moralmente de exercer o presbiterato. Vejam a dimensão e a grandeza sobrenatural do ministério que o apóstolo Paulo exercia. Por isso em Romanos 15, Paulo diz assim, que ele agiu em palavras e obras, no poder do Espírito de Deus. Ele agiu em palavras e obras no poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém até a Ilíria tudo o encheu com o Evangelho de Jesus Cristo. Era esse o segredo que havia por trás deste grande homem e servo do Senhor. A seguinte diapositiva nos leva a fazer uma pergunta que Dalila tentava fazer e achar resposta em Sansão. Ou em que consiste a tua grande força? Pedia Dalila para Sansão. A Dalila queria saber o segredo da força desse homem chamado Sansão. Nós, contrariamente àquela má intenção de Dalila, nós queremos saber também e responder essa pergunta. Qual que era o segredo da grande força deste homem de Deus? Eu digo uma coisa para você. Se você procura no Novo Testamento e nas cartas de Paulo a resposta a esta pergunta, você vai adquirir a cada dia uma nova revelação das Escrituras sobre o segredo dessa grande força que acompanhava os homens de Deus no passado. Lembrando aqui também Jeremias capítulo 6, versículo 16, o texto está aqui escrito na tela. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele. Olhar para aquele ministério apostólico tremendamente abençoado e poderoso, que literalmente, como diziam os efésios, estes homens que trastornam o mundo, para se referir aos apóstolos, né? Isso
são aquilo que o profeta chama de as veredas antigas, os caminhos antigos que percorreram estes santos homens de Deus que literalmente trastornaram o mundo. E eu espero que o estudo aos Filipenses nos revele um pouco do segredo dessa grande força deste tremendo homem de Deus chamado Paulo. Na seguinte diapositiva eu quero mostrar 3 grandes temas que dominam esta breve carta do apóstolo Paulo. Quando você vê comentários sobre a carta aos Filipenses, sempre dizem que é a carta da alegria. E eu digo para vocês, esse é um dos temas, e não é o tema mais importante. Ao lado desse tema, há outros 2 temas que são de maior relevância que o tema da alegria. O primeiro grande tema de Filipenses são os conselhos aos obreiros e combatentes de Cristo. Quando você lê a carta aos Filipenses, o último versículo do capítulo 1, que é o versículo 30, diz assim: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora ouvis estar em mim. Veja como se refere Paulo a esta igreja. Vocês estão tendo, meus filhos, o mesmo combate que eu estou tendo, a mesma luta, a mesma guerra. Vocês são guerreiros a meu lado. E a esses combatentes que combatem juntamente com ele, que Paulo dirige esta carta e dá uma série de conselhos que são extremamente preciosos para nós hoje. O segundo grande tema, e um tema dominante, logo vamos explicá-lo com mais detalhe um por um, são os conselhos aos peregrinos de Cristo. Percebam que Paulo nos coloca primeiro o caminho de Jesus Cristo, a imitação de Cristo. Haja, pois, em vocês a mesma mentalidade e sentimento que houve em Cristo. E logo descreve a descida de Cristo desde sua glória até a sua humilhação e logo a exaltação de Cristo. E depois Paulo também diz: sede imitadores de mim. E Paulo contempla aos cristãos como pessoas que estão se encaminhando até o seu dia de glória. Um percurso e uma peregrinação. E por último, o tema que já é conhecido em Filipenses, a alegria inquebrantável. Aquela alegria que nem as cadeias nem as correntes podem tirar do coração, da alma e do rosto de aqueles que se alegram em Cristo. Vamos ao nosso primeiro tema: conselho aos obreiros e combatentes de Cristo. Veja que depois eu vou trabalhar versículo por versículo esta carta, porque ela é breve. São pouquíssimos capítulos se comparado com Apocalipse, mas há joias preciosas aqui para garimpar. O primeiro grande tema, então, conselhos aos guerreiros e obreiros de Cristo. Paulo divide nesta carta em 2 grupos aos obreiros. Em primeiro lugar, ele fala de obreiros fraudulentos. E em segundo lugar, obreiros de Cristo. Obreiro fraudulento literalmente significa aquele obreiro que é um fraude. O apóstolo Pedro também se referia a eles como nuvens sem água. Ou seja, geram a ilusão de espiritualidade, mas na verdade eles são um fraude, eles não têm água. Eles não têm o que transmitir da parte de Deus. Muito bem. Se vocês me acompanham na palavra, no capítulo 1, versículo 15, lá está escrito assim: alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Em primeiro lugar, os obreiros fraudulentos, a palavra do Senhor diz que pregam por inveja. Inveja de quê? Do sucesso que o apóstolo Paulo tem. Onde quer que Paulo ia e começava uma igreja, os judeus que exigiam ainda que os novos cristãos cumprissem a lei, iam atrás dele para capturar aqueles que Paulo ganhava para Cristo. E o que os movia era a inveja do apóstolo. Em segundo lugar, os obreiros fraudulentos pregavam a Cristo por rivalidade. E é muito tentador nos tempos de hoje pregar a Cristo por rivalidade, para que a nossa igreja prevaleça em relação a outra igreja, ou nosso ministério em relação a outro ministério. E Paulo diz: não, esses daí são obreiros fraudulentos.
Em terceiro lugar, proclamam a Cristo para fazer sofrer ao apóstolo Paulo. Eles querem agregar, adicionar sofrimento a um homem que é perseguido por Cristo, a fim de que Paulo seja esmagado mesmo. A maldade na alma destes obreiros. Em quarto lugar, há uma palavra fortíssima do apóstolo Paulo para estes obreiros, e é a seguinte: guardai-vos dos cães. Lembrem que os judeus chamavam os gentios de cães. E Paulo agora está se referindo a esses obreiros fraudulentos judeus que estão exigindo que o povo de Deus volte a cumprir as obras da lei de cães. É uma ironia que Paulo está usando. Pessoas que não merecem honra nenhuma. São maus obreiros. Capítulo 3, versículo 2, já expliquei um pouquinho sobre obreiros que são um fraude. Essa é a ideia que Paulo transmite. Obreiros que são fraudulentos, maus obreiros. Mas veja esta definição triste. Capítulo 3, versículo 18. Me acompanhe ali, por favor. No final do versículo diz: são inimigos da cruz de Cristo. Os obreiros fraudulentos detestam a mensagem da cruz, porque no centro da mensagem da cruz há um sacrifício que precisa ser feito. Quando nós estudemos o capítulo 2 de Filipenses, veremos que ele se fez servo até a morte, e morte de cruz. Ninguém gosta de passar pelo vale da humilhação. E estes homens são inimigos da cruz de Cristo. São pessoas que acreditam que há salvação em certas formas de religiosidade, mas Cristo não. Por favor, Cristo não. Fala-se destes obreiros fraudulentos também como pessoas para as quais seu Deus é o ventre. No capítulo, veja, o capítulo 3, versículo 19, cujo Deus é o ventre. O que significa isso? Que eram pessoas muito abraçadas a certos ritos sobre alimentos. Não comas isso, não comas aquilo, não vistas isso, não coloques. Era próprio da antiga lei e da velha aliança. São legalismos aos quais muitas vezes as pessoas se prendem. E Paulo está dizendo para eles: vocês têm tantas observâncias alimentícias, por favor. Vocês idolatram suas próprias regras ao respeito de alimentos. E aqui há uma frase enigmática a seguir. Eles têm uma religião exterior, porque no final do versículo 19 diz: só pensam nas coisas terrenas. E mais uma vez aqui eu quero avançar ao respeito de uma tradução melhor, porque a palavra certa aqui deveria ser assim: porque vocês só pensam nas coisas vergonhosas. E a palavra vergonha significa, literalmente, no contexto judaico, o membro viril do homem. Por quê? Porque eles, os judeus, eles circuncidavam o órgão genital masculino no rito da circuncisão. E eles se orgulhavam nessa religião exterior, simbolizada pelo órgão genital circuncidado. Então era uma religião que se apoiava em coisas externas. Queridos, espero que a nossa religião não seja religião apenas de costumes ou de coisas exteriores. Porque que triste é ter tantos anos na igreja e ainda se gloriar em coisas externas. Os velhos judeus diziam: nós temos aqui o templo do Senhor, nada de mal vai nos acontecer. Jeremias capítulo 7. E Deus disse: então eu vou destruir o templo, para que vocês não tenham amuletos, fetiches, nos quais vocês descansem. Mas por outro lado, Paulo, na carta aos Filipenses, descreve aos verdadeiros obreiros de Cristo. E diz que eles são obreiros que pregam a Cristo com ousadia e sem temor. Capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas outros de boa mente, de boa vontade, não precisam ser pessoas que rivalizam. No versículo 16 está escrito:
pregam por amor. Os obreiros de Cristo pregam a Cristo porque Ele os amou primeiro. São imitadores de Cristo. Capítulo 2, versículos 4 y 5, claramente, esos obreros son imitadores de Cristo y son imitadores también do apóstolo. Versículo 17, está escrito lá: sede também meus imitadores, meus irmãos. Logo Paulo cita o exemplo de Timóteo, de Epafrodito y de Cícigo como obreiros que viven en una armonía profunda, como verdaderos imitadores de Cristo. En resumo, o grande conselho que Paulo dá na carta inteira aos guerreiros e obreiros de Cristo é este: sejam imitadores de Cristo e sejam meus imitadores. A próxima diapositiva é maravilhosa porque são conselhos aos peregrinos de Cristo. E eu coloquei aqui uma seta. Essa seta significa mobilidade. Veja que o grande resumo de Filipenses está no capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ou seja, está falando de um percurso que o cristão tem que fazer, vem desde um início até uma completude que acontecerá no futuro. É muito parecido com aquilo que está em Provérbios capítulo 4. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vem aumento até que o dia é perfeito. No capítulo 1, versículos 9 e 10, eu peço que vocês me acompanhem, por favor. Está escrito assim: peço isto, que o vosso amor abunde em duas coisas, em ciência e em conhecimento. Para quê? Para que aproveis aquilo que realmente importa, com um propósito eterno, está aqui escrito, para que sejais imaculados e inculpáveis até o dia de Jesus Cristo. Veja que duas vezes repete a carta até o dia de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 6 e no capítulo 1, versículo 10. Ou seja, está falando que o crente está sendo encaminhado como um peregrino até um destino. Mais tarde Paulo vai dizer, lá no capítulo 3, versículo 20, a nossa cidadania está nos céus. Então Paulo está aconselhando a uma igreja que ele a vê como peregrina, que prosseguem até o dia de Jesus Cristo inquebrantáveis. Logo, você tem o exemplo de Cristo, o qual também percorre um caminho que nós conhecemos como o caminho de Cristo. E Paulo exorta a igreja a percorrer esse mesmo caminho. Vejam o que está escrito lá no capítulo 2, versículo 2, versículo 12. Diz assim a palavra: operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vocês o querer de o fazer pela sua boa vontade. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação em Cristo é algo que a gente tem que trabalhar, porque se bem é certo, Cristo nos salvou pela obra na cruz, nós ainda estamos sendo salvos de muitos elementos de nosso temperamento, de nosso caráter, da nossa história passada. Ainda estamos renovando a nossa mente, como Paulo disse, que nós nos renovamos dia após dia. E esse renovar-se dia após dia é aquilo que Paulo está falando aqui, operar a nossa salvação. E por que precisamos operar a nossa salvação? Versículo 15: para que sejais irrepreensíveis, inculpáveis. Versículo 16: para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Mais uma vez o dia de Cristo aparece lá no futuro. Ou seja, o crente é um peregrino e prossegue até o dia de Jesus Cristo. Veja que maravilhoso este tema de Filipenses, esse movimento, essa mobilização do crente desde um momento inicial até a consumação da sua jornada. E por último, um tema que não vou aprofundar muito, mas quando entre versículo após versículo estarei trabalhando com mais detalhe: alegria inquebrantável. Paulo está escrevendo desde uma cadeia.
Normalmente nós consolamos aquele que passa por provações, mas aquele que passa por provações está consolando aqueles que estão aparentemente livres. E a alegria de Paulo é inquebrantável. Por 8 vezes ele exorta a igreja ou traz à memória a ideia da alegria numa carta tão pequena como a carta dos Filipenses, que tem apenas 4 capítulos. Ele se alegra na oração ao lembrar dos seus filhos. Ele se alegra porque Cristo é pregado, seja de boa vontade ou seja pelos invejosos. Ele se alegra na fé, porque a alegria que temos em Deus, ela não pode ser roubada. Ele se alegra na fraternidade dos irmãos. Quando os irmãos estão em harmonia, ele se alegra. Ele se alegra pela honra que um servo de Deus recebe. Ele se alegra porque seus filhos estão em aliança com Cristo. Ele se alegra porque vidas são ganhas para o Senhor. E ele se alegra pelas ofertas que o povo de Deus levanta para seu ministério, porque essas são provas de que no coração e na mente da igreja ele ainda permanece vivo. Queridos irmãos, alegria inquebrantável, a alegria que sobrepassa todo entendimento. A alegria de Paulo não responde ou não corresponde às alegrias que este mundo pode oferecer. Veja em que momento Paulo amarra sua alegria às coisas que neste mundo perecem. Paulo amarra sua alegria no cais da eternidade. E é por isso que a alegria de Paulo, ela é inquebrantável. Por isso que eu te convido a prosseguir nas próximas semanas no nosso estudo. Esperamos que ao percorrer os versículos de Filipenses, tua peregrinação, tua luta e tua alegria sejam a peregrinação, a luta e a alegria de homens e mulheres inquebrantáveis até o fim. Fiquem com Deus, Deus les abençoe e les exorto a ler uma e outra vez a carta aos Filipenses para que na próxima semana, Deus querendo, nós possamos nos deleitar com as joias que o apóstolo Paulo nos deixou escritas há tanto tempo, mas que permanecem vivas, porque viva é a palavra do Senhor.